e o pequeno produtor. Um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer. A felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui. Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha! Viva e descubra Farroupilha! Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Sejam todos bem-vindos e dando continuidade então aos temas no café da manhã e a gente sentindo que tem algumas dúvidas sobre a convenção coletiva, então hoje nós temos esse espaço com o nosso jurídico, o doutor Olavo, que ele vai ter, vocês vão ter as condições de redimir se tiver algumas dúvidas então em cima da convenção. Doutor Olavo, contigo, então. Alguns já me conhecem, outros não me conhecem, né? Eu sou Olavo de Vila Júnior, trabalho na Graziotin de Vila Advogados, que é o setor jurídico do Cindy Lojas, tá? Outro dia eu estava olhando o contrato, bom, acho que já faz 20 anos, né? 20 anos. Bom, pessoal, então a diretoria do Cindy Lojas me convidou para vir aqui bater um papo com vocês a respeito de convenção coletiva, tá? É óbvio que para a gente estudar a fundo uma convenção coletiva, 1 hora e 15 não seria suficiente. Tá? Então, o que eu proponho a vocês? Como é que eu montei a minha explanação hoje? Nós vamos entender por que o momento hoje das negociações coletivas, por que elas estão assim, estão sendo feitas assim, desta forma hoje. Tá? Então, entender o momento histórico, como se chegou aqui, bem rapidinho, e depois abrir para vocês fazerem perguntas sobre as cláusulas da convenção coletiva, sobre as dúvidas que surgem nas empresas, sobre as dúvidas que surgem nos escritórios de contabilidade. Né? Então, eu acho que pode ser dessa maneira, né, pessoal? Tá? Para a gente poder trabalhar, e se ficar muito extenso, se ficar muita dúvida, nós podemos chamar uma nova reunião futura para tentar dirimir, tá? Então, pessoal, assim, não indo muito atrás na questão, vamos voltar lá na Revolução Industrial, que foi o momento exato em que se estabeleceu, tá, uma diferenciação entre aquele que era artesão, aquele que trabalhava por conta, aquele que era o microempresário, do empregado contratado. Tá? Foi a Revolução Industrial que passou a ter essa figura mais clara de que eu trabalho para você. Tá? Nos feudos não era assim, na pré-Revolução Industrial não era assim, mas ali passou a se ter esse trabalho de patrão e essa noção clara de patrão e empregado. Tá? E a partir dali surgiram duas correntes principais de discussão dos direitos trabalhistas. Tá? Porque se tinha noção, e não era falsa, de que havia uma exploração do patrão sobre o empregado. Aquelas minas que se trabalhavam até 12 horas por dia, 16 horas por dia, as crianças com 11, 12 anos trabalhando em mina, em carvoarias, trabalhando já nas siderúrgicas, metalúrgicas que surgiam. Né? Aí se surgiu essa discussão, e aí surgiram duas correntes. Nós vamos trabalhar uma relação patrão-empregado unitário, eu e tu, nós vamos trabalhar grupo de empregados contra patrão. A tese de que o patrão tem a força produtiva e econômica e o funcionário só tem a mão de obra e por isso está fragilizado. Tá? Surgiram essas duas correntes. Tá? Alguns países adotaram essa corrente mais liberal, que a gente chama mais liberal, que Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos, né, adotaram essa corrente um tanto mais liberal. Não que eles não tenham negociações coletivas, eles têm. Não que eles não tenham sindicatos, eles têm. Mas se privilegia muito a relação entre o patrão e o funcionário, mão de obra. Tá? E outra corrente que se adotou foi da interferência estatal, pesada no contrato de trabalho, e da possibilidade de negociação coletiva, de negociação através do coletivo. Então, essa corrente diz o seguinte: eu só vou ter força para negociar se eu for um grupo. Se eu sozinho for no meu patrão, ele vai pagar o que quer para mim.
Tá? Sem discutir o mérito de cada uma, tá? Até porque vocês podem olhar quem está mais desenvolvido e quem está menos desenvolvido no mundo. Quem adotou o quê? Tá? Mas sem discutir essa questão, nós chegamos a 1943. Tá? Nós vivíamos uma ditadura de Getúlio Vargas, que tinha um viés um tanto quanto fascista. Ele adorava o fascismo de Mussolini, tá? E ele trouxe para nós aqui um meio de negociação, uma forma sindical. Tá? Ele introduziu no Brasil um meio de negociação e uma forma sindical. Qual foi a forma sindical que Getúlio Vargas trouxe para nós através da CLT de 43, através das leis trabalhistas de 43? Foi: o Estado manda em tudo, abaixo do Estado está a lei, e abaixo da lei a possibilidade de negociar. Primeiro coletivo e depois individual. Tanto que vocês sabem e fazem contratos de trabalho há quantos anos, né? Meninas, quantos anos vocês fazem contrato de trabalho? O que se negocia no contrato de trabalho? Unimed? Não se negocia nada no nosso contrato de trabalho, individualmente. Nós temos um contrato que eu gosto de chamar de misto, né? Tem a lei, depois vou dizer para vocês que está um pouquinho diferente agora, mas vamos dizer assim, a lei e a negociação coletiva, lei com negociação coletiva, e deu, não se negocia mais nada. O resto é só escrever um contratinho ali, que se não for escrito, ele vale a mesma coisa. Vocês sabiam disso, né? A gente faz o contrato para ficar bonito na contabilidade, para apresentar na ação trabalhista, tal, mas não vale nada em termos de negociação. Tá? Aí o que aconteceu? Então Getúlio Vargas montou isso porque, na verdade, era interessante para o Estado que era ditatorial, ele controlar os sindicatos. Vocês lembram da famosa carta sindical? O que era a carta sindical? Era o dedo do Estado dentro do sindicato. O Estado dizia o seguinte: não gostei de ti. Caça a carta sindical e vamos pegar o outro grupo ali que eu gosto e vamos dar para eles. Era assim que funcionava. Não bastava fazer uma assembleia, não bastava registrar o contrato, a convenção, o estatuto sindical, não bastava estabelecer a base numa base onde não existiam outros sindicatos, a unicidade sindical, não bastava nada disso. O Estado tinha que dizer, tá bom, ou não está bom. E eu dizia isso, o Estado dizia. Então, Getúlio Vargas montou tudo, e ele montou uma coisa que era impressionante. Tá? O imposto sindical. Vocês já viram? Pagar o imposto para quem não é o Estado, nós pagávamos. Mas por que ele montou isso? Eu estou te financiando. Eu, Estado, porque na verdade o imposto iria para o Estado e o Estado repassaria para os sindicatos. Não era assim a sistemática uma época? Depois se passou direto para o sindicato, depois se permitiu que o sindicato... Mas o entendimento jurisprudencial antigo era isso. Imposto paga para o Estado. É imposto. Não se paga imposto para uma pessoa privada, e o sindicato nada mais era do que uma pessoa privada, com autorização estatal. Havia uma confusão danada, né? O sindicato cumpria um dever do Estado? Não. O sindicato era é uma entidade pertencente aos trabalhadores. Ela é particular. E se desenvolveu uma série de questões também que atrapalhavam a negociação sindical. A unicidade, então só pode ter um sindicato por base e por categoria. A abrangência desse poder negocial. Então eu negociava por todo mundo. Eu tinha esse poder de negociar por todo mundo, até por quem ele não queria. Então tudo isso foi evoluindo. Chegamos a 1988. Veio uma Constituição nova. E tinha uma coisa. Antes de 88, o negociado estava abaixo da lei. Não havia dúvida nenhuma. O negociado estava abaixo da lei. Então tu tinha a lei, e tinha o negociado, e tinha o negociado individual, o negociado coletivo. Então tu só poderia flexibilizar aquilo que não ferisse a lei. Ficava muito estreito, né? E aí você tinha uma lei que é geral, e você tem uma categoria que é específica, metalúrgicos, ou
comerciários, né? Ou do setor de plásticos, ou do setor de moda, com características totalmente diferentes. Aí chegamos em 1988, a gente fez uma Constituição, e quando se faz uma Constituição, tu tens uma chance de ouro de pegar e transformar, fazer reformas. E a Constituição de 88, na área sindical, não fez muita reforma. Ela manteve muito do que Getúlio tinha feito, tá? Quebrou a interferência do Estado diretamente no sindicato. Então, extinguiu a carta sindical, por exemplo. Hoje se registra o sindicato no Ministério do Trabalho, mas o Ministério do Trabalho não tem poder, e nem o Estado, para dizer, não, tu não vai, eu quero o outro lá. Não pode mais. Se eu fiz a Assembleia, se está tudo dentro da lei, este sindicato é o que vale, mesmo que você não goste. Então o Estado se retirou neste ponto, que era um ponto muito complicado, tá? Mas ela manteve algumas coisas. Ainda a unicidade sindical, ainda a representação total de todos os trabalhadores, manteve o imposto sindical. Tá? O que ela evoluiu? Ela disse, não, o negociado vale sobre o legislado. Tá? Ela disse isso. O que você negociar vale sobre o legislado. Desde que não fira alguns direitos básicos, que são aqueles que estão no artigo 7º da Constituição. Aquilo ali tu não pode negociar, ou seja, eu não posso entrar com uma negociação que diga não tem 13º salário na minha categoria. Ou que eu vou parcelar o 13º salário desta forma. Ou que eu vou tirar as férias e eu vou trocar por um bônus. Não pode. O que está lá no artigo 7º é inegociável. Tá? A Constituição disse isso. Fomos evoluindo, e briga, o que negocia, o que não negocia. Chegamos a 2017, a famosa reforma trabalhista. Tá? Na área sindical, ela foi muito impactante, a reforma trabalhista. Tá? Porque primeiro ela fez o seguinte, ela criou 2 artiguinhos. E no Brasil é tão interessante que a gente cria artigo, como a lei já está cheia de coisa, tu bota 611, 611A, 611B. Então, se vocês quiserem saber o que pode ser negociado sobre a lei e o que não pode ser negociado sobre a lei, o artigo 611A e B esclarecem. Me parece que o A diz isto não pode, pelo que eu me lembro, e o B diz isto pode. Tá? O A é taxativo, não pode. O B é exemplificativo. Então tem alguma coisinha que está ali, mas que não está no A, que pode negociar também. Tá? Daí tem que interpretar. Daí vocês vão pensar no Alexandre de Moraes, interpretando. Eu prometi que não ia falar mal de ninguém hoje, mas eu estou com essa coisa meio embrulhada no estômago, até porque eu sou careca. Eu estou sofrendo carecofobia por causa dele. Mas isso é outro assunto. Né? Tá? Então, 2017 foi um ponto. E o que 2017 fez? A lei da reforma trabalhista. Ela tirou a obrigatoriedade do imposto sindical. Tá? Ela tirou esta obrigatoriedade de se pagar aos sindicatos. O que se presume disto? Ela determinou que quem gosta paga, quem não gosta não paga. Qual é a ideia central deste posicionamento da lei? Associatividade. A intenção da nossa legislação, do nosso legislador, da modernização da nossa legislação, é transformar o sindicato num sindicato associativo. Ou seja, ele vai representar quem é sócio dele. Aquilo vai valer para ele. Eu sei que vocês já estão pensando, como é que eu vou fazer a folha e vou saber quem é sócio, quem não é sócio, e dar isso para aquele e não dar aquilo para aquele. Bom, isso é um problema de vocês. O Estado brasileiro não está nem aí com vocês. Né? Mas é a intenção. Isto é 100% hoje? Não. Porque eles não derrubaram a representação geral do sindicato sobre toda a categoria. Tá? E por que não derrubaram? Porque isto vem da
Constituição. Você sabe como é que a gente modifica uma Constituição que tem cláusulas pétreas? O que são cláusulas pétreas? Não podem ser mexidas. O artigo 7º é uma cláusula pétrea. Não pode ser mexido se não fizer uma Constituição nova. O artigo 8º, que fala da relação sindical, da Constituição, é cláusula pétrea. Só se fizer uma Constituição nova. Então, é como eu digo, desculpa o termo, nós ficamos só com meia bunda sentada e meia bunda no ar. É difícil, né? Mas o Brasil consegue fazer isso. Né? Só meia cadeira. Então, nós estamos nesse sentido. Sim, eu quero que você se torne associativo. Não, você representa toda a categoria quando negociar. Tá? Isso é um problema. É um problema que nós estamos enfrentando e é um problema tão grave que tem sido assunto recorrente de todas as discussões jurídicas que a gente tem participado. Nós tivemos há pouco tempo lá na Confederação Nacional do Comércio, na reunião em Brasília, e nós passamos lá um tempão discutindo qual o modelo sindical nós vamos seguir. E olha só, um brasileiro que é presidente do sindicato na Alemanha dos empregados da Volkswagen. Na Alemanha, tu não precisa ser alemão para ser presidente do sindicato aqui, tu tem que ser brasileiro. Na Alemanha não, só precisa ser líder. Ele foi eleito presidente e ele discutindo como é que funciona na Alemanha. E outros colocando como é que funciona nos Estados Unidos. E outros colocando um projeto de lei que está andando que vai chover no molhado, porque ele tem algumas limitações constitucionais, né? Então nós estamos nessa briga, nessa guerra, tentando organizar qual é a visão que cada sindicato vai seguir. Tá? E olhando as manifestações e os andamentos que o judiciário está dando para cada situação, porque aí o que acontece? Como há um problema legislativo de interpretação, e aí há realmente um problema legislativo de interpretação, elas estão colidindo as interpretações jurídicas, o judiciário tem que ser chamado a dizer o que ele está entendendo. Tá? E o judiciário brasileiro está dando a entender que sim, ele acha que o sindicato vai se tornar associativo, mesmo com unicidade em base. Então, aí como é que eu vou ser associativo? Eu só tenho uma associação para me filiar? Porque o certo seria até vários. Se é associativa, né? Eu posso escolher o Sindilojas, eu posso escolher o Sindilojas do Bono, o Sindilojas do Ademir, do Cetim. Cada um tem o seu Sindilojas que é mais atuante ou menos atuante. Assim é que funciona na Alemanha. Tá? A Alemanha, um sindicato, ele pode ser por empresa, como ele pode ser por categoria, como ele pode ser por várias categorias. Eles têm sindicatos gigantescos, eles não têm muitos sindicatos. Tá? Nos Estados Unidos, o sindicato se forma para resolver uma questão específica. Então, muitas vezes, o sindicato é da empresa, porque o problema é na empresa, não é na categoria. Tá? Então, essas são formas que a gente está vendo sindicais. E a gente tem uma coisa, como eu disse para vocês, não é nem burro nem cavalo. Né? Está meio vira-lata, a gente não sabe a raça dela. Tá? Então, o que está acontecendo? Todas as negociações coletivas estão tentando organizar. Tem sindicatos que mantêm negociações coletivas puras, sem privilegiar a associatividade. Tem sindicatos que é só associativo. Tá? E tem sindicato que está tentando fazer o misto. Eu dou algumas vantagens associativas e eu dou algumas vantagens que são gerais. Se mantém aquilo que é geral e aquilo que me deu mais trabalho para resolver, eu vou ter que ter um contraponto associativo. Tá? Como eu disse, o nosso judiciário está aceitando este meio termo como, se é puramente associativo, eles não, como você representa todo mundo, né? Então você vai ter que privilegiar a todos de forma sem distinção, porque antigamente era assim, a gente não podia fazer uma convenção coletiva dizendo as pessoas que têm cabelo preto vão poder pegar isso aqui a mais, porque as pessoas que têm cabelo loiro. Tá? Ou as mulheres terão mais vantagens assim do que os homens assados
na mesma situação, depois de 88 isso. Antes de 88, tinha condições de se dar privilégio para as mulheres, hoje não tem mais. Apesar de a lei falar em alguns privilégios ainda. Né? Então, vejam que a evolução e o momento que nós estamos vivendo, pessoal, é um momento de areia movediça. A gente não sabe o que está pisando. A gente está fazendo a evolução conforme, está trocando o pneu conforme o carro está andando. E está tentando fazer de uma forma que fique claro para todos a necessidade, e vejam bem, como o Brasil estabeleceu que só vai negociar, inclusive além da lei. Aí eu dizer uma coisa para vocês, entre 88 e 2017, os tribunais interpretavam que aquilo que tu negociava, que era ruim para o funcionário, não valia. E eles anulavam as cláusulas. Depois de 2017, e com uma decisão do STF que demorou anos para sair, né? Com esta decisão do STF, que disse o que vale é o negociado sobre o legislado, aí se estabeleceu então um parâmetro claro. Sim, não interessa se há prejuízo ou não. Tá? Se está autorizado a negociar, negocia. Até porque assim, a negociação coletiva, ela presume uma série de questões. Eu estou te dando isto porque tu me dá aquilo. É um contrato. Né? É um contrato de compra de uma casa. Por que eu pago mais numa casa? Porque eu gostei dela. É subjetivo? Então a negociação coletiva, ela presume uma série de questões subjetivas atrás, que seria um erro eu anular uma única cláusula, porque se eu dei uma vantagem ali, é porque eu ganhei uma vantagem acolá. E aí eu anulo esta cláusula que eu dei vantagem e continuo tendo a outra vantagem acolá. Entendeu? Ah, não, tu não pode pagar pela casa, ou esse contrato é nulo, e isso já teve decisões umas vezes no Brasil, é nulo porque tu pagou demais pela casa. Mas como? Eu quis pagar. Se eu quis pagar, há motivo, inclusive subjetivo, eu posso objetivamente dizer, tem piscina. Né? Ah, mas a piscina é fria, mas o problema é meu, eu queria a piscina fria. Né? Tá? Então, nós chegamos neste ponto de hoje. Tá? Aí a gente chega na negociação coletiva em si. Quem já participou de uma negociação coletiva aqui? O Bono, o Cetim, o Ademir nunca. Então, vocês imaginem, eu digo sempre, o sindicato dos patronal é um homem feio querendo casar com a Gisele Bündchen, que é o sindicato laboral. Vocês imaginam o esforço que esse homem vai ter que fazer para convencê-lo. Né? A não ser que ele seja o Tom Brady lá que está casado com ela, que é o astro da NFL, né? E milionário, mas vamos dizer assim, um homem normal, afegão médio, né? Mas é aquele cara que quer comprar uma casa, uma mansão barata. Tá? Então, a negociação coletiva é complicadíssima, pessoal. Não é à toa que a negociação coletiva começa em abril, maio, veja bem, porque ali a gente começa a receber pauta e fazer reuniões. E às vezes ela vai até dezembro. Daí vocês têm que fazer na folha aquele pagamento retroativo e tal, né? O problema é de vocês também. Não tem nada a ver com isso. Mas é isso, então a negociação coletiva não é uma coisa fácil. É uma entrega e uma coleta de coisas que vão se amarrando. Hoje nós temos uma base, eu não vou mentir para você. Eu parto daqui, eu já sei o que tu quer e tu já sabe o que eu quero. Isso já está mais ou menos acordado. Então nós vamos acordar um pouquinho a mais. Nós vamos trabalhar um pouquinho a mais. Mas eu quero um aumento de 5%, além da inflação. Tá, não vou te dar os 5%. Mas se eu fosse te dar os 5%, tá? Eu posso chicotear o pessoal lá na empresa? Não, chicotear não, mas tu pode amarrar a perna na mesa. Bom, para amarrar a perna na mesa eu te dou mais meio. Tá, não, amarrar, tá. Vamos combinar o seguinte, então. Para ficar no meio termo, né? Tu me dá 2,5, tu pode usar aquele taser em quem estiver incomodando. Beleza, fechou. E essa é a negociação coletiva. Então não é assim. Tá? E é difícil. É complicado. Algumas categorias têm problemas. Tá? Vou falar dos metalúrgicos.
Artigo 60 da CLT que fala que só pode prorrogar a jornada em local insalubre se tiver autorização do Ministério do Trabalho, né? Esse é o calcanhar de Aquiles dos metalúrgicos hoje. Eles não, feriado para eles tanto faz, tá? O domingo tanto faz. Eles não querem trabalhar. Eles querem prorrogar a jornada durante a semana, porque tu ligar um alto forno, um torno e aquecê-lo, tá? É muito mais caro tu ligar no sábado do que tu fazer 48 minutos todo dia a mais. Porque ele já está aquecido, ele já está funcionando, tá? Então, aí, o que o sindicato quer de volta? Quer um monte de coisa, que é o teu calcanhar de Aquiles. Então eu vou trabalhar nisso. E vejam bem, a maior parte do calcanhar de Aquiles ainda está do nosso lado. Tá? Porque alguns direitos básicos já estão consolidados. Qual é o calcanhar de Aquiles do sindicato patronal, laboral? Não fazer a convenção. Porque se não fizer a convenção, tudo que eles conquistaram durante vários anos cai. Pessoal, dissídio coletivo, que é o que a gente costuma dizer que é a negociação, não. Dissídio coletivo é a briga na justiça. E o dissídio coletivo só se instaura se os dois sindicatos disserem: nós chegamos a um impasse, mas estamos 99% acordados. Só falta isso aqui. A justiça pode dizer para nós se isso aqui é assim ou assado? Sabe quando nós damos autorização para o laboral entrar com dissídio coletivo? Nunca. Sabe qual é a defesa que a gente faz quando eles entram? Pode extinguir o processo, não tem autorização. Nós não vamos nem discutir essas cláusulas aí. Tá? Então, se não negociar, cai tudo. Auxílio isso, auxílio aquilo, garantia disto, garantia aposentadoria, garantia da gestante 1 mês a mais, 2 meses às vezes, né? Tá? Então, o calcanhar de Aquiles é não fechar. Eles dizem, não, para mim tanto faz. Só serve para isso e não vai fazer isso? Vai na tua categoria explicar. Vai no teu associado explicar. Para nós, comércio, ainda o calcanhar de Aquiles são os feriados. Por que é tão difícil fechar feriados? Porque é onde ela nos aperta. Tá? Os horários de dezembro especiais que nós conseguimos, é onde ela nos aperta. E aí a gente tem que trabalhar situações. Os sindicatos laborais sofreram muito com a perda da contribuição obrigatória. Tá? Sofreram demais. Foi uma coisa mal feita, sim. Não tinha como manter a obrigatória? Não, porque tu tinha sindicatos que simplesmente eram um celular. Só tinha, se tu ligava, era o celular do cara. Mas ele arrecadava um buzilhão de dinheiro. Fechava uma convenção coletiva porca. Não tinha nada a ver. E arrecadava porque a categoria pagava, né? Sindicatos que nem nós temos aqui na Serra Gaúcha, a gente vê o sindicato dos comerciários, a gente vê o sindicato do comércio. Antigamente, que tinha aqui muito forte o sindicato dos calçadistas, hoje ele está mais enfraquecido, né? Tá? Mas eram sindicatos, sempre foram muito atuantes, tu sabia. Tu ia lá, tu encontrava o diretor, o presidente, ele tinha uma estrutura. Tá? Isso era raro se tu subisse de São Paulo para cima. Ou no interior de São Paulo, muitas vezes. Né? Era raro. Os sindicatos eram de fachadas. E aqui mesmo surgiam os sindicatos de fachadas. Quantos tentavam rachar a base territorial, né? Para pegar uma cidadezinha, 2, 3 pequenininhas ali, que davam um rendimentozinho e acabou, né? Então isso cortou-se pela raiz e tinha que cortar. Então o número de sindicatos que eram de 14, 15 mil sindicatos caíram. Hoje eu acho que estão em 5 mil sindicatos laborais. Os patronais sempre mantiveram uma certa coerência. Tá? Então a base territorial não vai formar uma base territorial pequenininha. Para quê? Me parece que Bento ainda não tem sindilojas, né? Tem? Ou sindigêneros, uma coisa assim que eles não têm. Eles não têm os sindigêneros em Bento. Tá? Então vejam, uma cidade pujante, tudo não sentiu a necessidade de um patronal nesse sentido. Negocia por Porto Alegre, ou pela federação, né? É a federação. Então, vejam que se evoluiu e por isso nós chegamos hoje nessa situação de negociação. É difícil, é complicado, não se lê cláusula
de convenção coletiva numa só cláusula. Porque se você ler uma cláusula, a convenção vai ser 100% boa para um ou 100% boa para outro. É um conjunto. Tá? E hoje, esse conjunto ele tem que ter mais harmonia, tá? Porque ele está valendo sobre a lei. Então ele tem que ser uma coisa harmoniosa, tá? E respeita condições. A negociação coletiva que é feita para Gramado é diferente da que é feita para Farroupilha de Caxias, que é diferente da de Bento, porque cada região adquire suas características, né? Uma vez eu fui a Gramado fazer uma audiência e disse, bom, vou tomar um cafezão lá, né, às 10 da manhã, 9 da manhã, cheguei lá, tudo fechado, 9 horas da manhã. Aí eu me dei conta que é uma região diferente, né? O pessoal fica até às 11 da noite, 10 horas da noite, abre mais tarde, abre às 10 o comércio. Quem é que vai fazer turismo e acorda antes das 8, 9 horas, 10 horas, para sair para a rua, né? Então tudo isso tem que ser respeitado. Então quando vocês forem questionados sobre a convenção, digam, vamos ler toda ela, tem coisa boa para ti também? Tem, então. O acordo judicial, eu sempre digo, se alguém sair faceiro de um acordo judicial, alguém perdeu. Aí o acordo não foi bom. O acordo judicial é aquele que o meu cliente e o outro cliente saem bravos. Aí o acordo está bom. Né? Porque se cedeu alguma coisa, é acordo, se cede, se trabalha, trabalha nesse sentido. Bom, por fim, pessoal, antes que vocês comecem as conversas, as perguntas, cláusula de acordo coletivo você interpreta ipsis literis. É o que está escrito, é o que vale. Inclusive tem cláusulas de sindicato para sindicato que elas têm quase o mesmo sentido, mas tem alguma coisa diferente. E tem que se olhar. Tá? Então, a gente procura sempre, e às vezes é tão sutil a mudança que vocês não percebem, mas na prática ela é grande. Tá? E a gente trabalha isso muitas vezes. Eu quero isso aqui. Aí para mexer numa cláusula que já faz anos que está pronta ali, é um pouquinho mais difícil, né? Não quer se ceder. Então, tem negociações muitas vezes que vocês vão dizer, não mudou nada e ainda deu mais isso. Não, mas lá sutilmente em algumas coisas nós mudamos. Então tem que ler a convenção todas as vezes, porque muitas vezes muda. A gente procura orientar através do Sindilojas, muitas vezes, mudou isso, cuidado, mas muitas vezes não se consegue orientar o suficiente. Então leiam a convenção quando ela sai, deem uma olhadinha. Vocês têm o jurídico do Sindilojas à disposição para tirar dúvidas. Liguem, me mandem e-mail, me mandem WhatsApp. Não é problema, tá, pessoal? Vamos procurar manter a empresa do comércio de Farroupilha bem orientada, para que ela não cometa nenhum erro. E claro, o empresário ele tem a decisão final, ele vai dizer, não quero aplicar isso e pronto. Bom, mas eu te orientei bem, você está sabendo do problema, né?